e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas vantagens que a gente obtém quando a gente transforma a nossa base de dados do Excel em tabela. Para isso, eu tenho aqui um banco de dados contendo a relação de municípios brasileiros e suas respectivas populações. A ideia é a gente extrair dessa base de dados a população total brasileira, a quantidade de municípios existentes nessa relação e a média da população por município. Então vamos lá. Normalmente, quando desejamos somar as informações contidas em uma determinada coluna, a gente utiliza a função soma e em seguida selecionamos o intervalo desejado. Muito bem. O grande problema de usar a função soma dessa maneira é que ela é uma função estática, ou seja, sempre que novos registros forem inseridos ao final desse banco de dados, ela tem que ser atualizada. Então, para resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai transformar as informações da nossa base de dados em tabela. Para isso, basta clicar em qualquer lugar dentro da tabela, vir na guia Inserir e selecionar Tabela. O Excel já identifica um intervalo dessa tabela e basta a gente confirmar com um OK. Agora eu vou renomear essa tabela. Na guia Design, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar essa tabela de Tab População. Muito bem. Agora vamos elaborar as nossas fórmulas. Para encontrar a população total, eu vou utilizar a função soma e vou referenciar a coluna população dentro da tabela que eu acabei de criar. Então vamos lá. Vou digitar igual soma, abro parênteses e vou primeiro mencionar o nome da minha tabela. É a tab população. Note que quando eu começo a digitar tab, já vem a opção da tabela que eu acabei de criar aqui. Então seleciono a tabela, abro colchetes e novamente eu tenho a opção de selecionar qual coluna dentro da minha tabela eu quero realizar a soma, que é justamente a coluna de população. Seleciono ela, fecho colchetes, fecho parênteses e pronto. A minha fórmula está completa. A grande vantagem de elaborar uma fórmula dessa maneira é que sempre que novos registros forem inseridos ao final desse banco de dados, a fórmula atualiza-se automaticamente. Então vamos para a próxima função, que eu preciso descobrir a quantidade de municípios existentes nessa base de dados. Então eu vou utilizar uma função conte para esse caso. Vou utilizar o conte valores. Da mesma maneira, eu vou mencionar a tabela que eu acabei de criar, o tab população, abro colchetes e seleciono a coluna que eu quero realizar a contagem dos valores. Nesse caso, eu vou contar os valores na coluna de município. Seleciono o município, fecho colchetes, fecho parênteses e a minha fórmula está pronta. Eu tenho 5.570 municípios. E a média por município, da mesma maneira, eu vou usar a mesma lógica, entretanto, vou selecionar, nesse caso, a função média. Função média, vou mencionar a minha tabela, abro colchetes e eu vou buscar a média da população por município. Então eu seleciono novamente a coluna população, fecho colchetes, fecho parênteses e aí está. Temos as três fórmulas completas e elas serão atualizadas sempre que a base de dados for atualizada.